por dentro sofrer. Pega isso, lança diante dele. Lança diante dele, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Ele sabe o que nós precisamos. Ele está cuidando de nós nos detalhes. Como o salmista disse: fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus está controlando tudo, mas nós estamos aqui como se nós fôssemos viver o resto da nossa vida nessa terra. Não, não, não. Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Vamos ser felizes aqui? Vamos embora. Mas a nossa esperança é a vinda de Jesus. Ele vem nos buscar. Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia a morte não foi capaz de detê-lo. Ele ressuscitou, porque a morte está sob o poder e o controle dele. Aleluia. Versículo 10, agora, para a gente falar na ministração. E ele vai agora concluir essa primeira parte do livro dele. Essa primeira carta que ele escreveu para a igreja, porque ele escreveu a segunda carta. Ele diz: e o Deus de toda a graça, que o chamou. Gente, eu fiquei impressionado de novo com isso. Deus nos chamou, Ele nos convidou. Não foi nós, não, Ele nos chamou, Ele nos convidou para a sua glória eterna em Cristo. Ele nos convidou. Ele nos chamou para a sua eterna glória em Cristo. Nós estávamos distantes, nós andávamos longe do aprisco, e o sumo pastor, o bom pastor, foi lá nos resgatar e nos trouxe para o seu aprisco, aonde Ele cuida de nós. Depois de terem sofrido durante pouco de tempo, aí Ele diz, coloca ao meio da revista corrigida, por favor. Aleluias. Depois de haver padecido um pouco Ele mesmo, e eu quero falar aqui, Ele mesmo, Jesus, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. E quando eu fui estudar um pouco sobre aperfeiçoamento, aperfeiçoar é fazer com que algo seja aprimorado. Como isso é importante na vida cristã, esse aperfeiçoamento. Jesus, Ele faz com que algo seja aprimorado. Jesus nos aprimora constantemente. E aí eu me lembrei, Jeremias capítulo 18, versículo 6. Do texto que fala de Deus dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A Bíblia diz no capítulo 18, a partir do versículo 1, que Jeremias foi levado até a casa do oleiro, e quando ele chegou na casa do oleiro, o oleiro estava com um vaso na mão, e o vaso que ele estava na mão se quebrou. Quantas vezes, né, gente? A gente já passou por dificuldade. Quantas vezes o barro, que somos nós, estava sendo moldado, e de repente desandou. Mas nós devemos lembrar que o nosso Deus, Ele também é oleiro. Ele nos faz, Ele nos amolda, Ele nos aperfeiçoa. Ele faz com que nós sejamos aprimorados. E eu estava pensando sempre nesse aperfeiçoamento, porque a vida cristã, a gente pensa assim, tem um teto. Imagina que você fez primário, ginásio, eu vou falar da minha época, eu não sei se é assim, tá? Primário, ginásio, ensino médio, técnico, graduação, pós-graduação,
doutorado, mestrado, e aí vai chegar um momento que não tem mais aonde você chegar. Mas na vida cristã não. Na vida cristã nós somos aperfeiçoados todos os dias. O Senhor está nos moldando todos os dias. Nós somos como um diamante bruto, que as pessoas olham ali e não dão valor nenhum, e o Senhor vai nos esculpindo, o Senhor vai nos limpando, o Senhor vai nos transformando, porque outrora nós estávamos jogados fora, ninguém nos queria, mas Jesus foi lá e nos encontrou, e tem nos esculpido todos os dias, tem nos limpado todos os dias, tem nos aperfeiçoado todos os dias. Ele quer nos aperfeiçoar todos os dias. Ele quer que nós sejamos melhores hoje do que fomos ontem. Ele quer que nós sejamos melhores amanhã do que estamos sendo agora. É esse aperfeiçoamento que o Senhor espera de nós. Essa aproximação com Ele que o Senhor espera de nós. E Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 12, falando desse aperfeiçoamento. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 12, e Paulo diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse aperfeiçoamento, ele é importantíssimo para nós. É importantíssimo para nós. Quando nós começamos a nossa carreira, nós estamos ali, totalmente brutos, né? Como diamante. Eu me converti bem jovem, aos 15 anos para 16 anos aproximadamente. E como Deus vem me aperfeiçoando. Será que eu já fui aperfeiçoado por completo? Lógico que não, estou longe disso. Eu fico vendo os pastores ministrando, falando com tanta propriedade das histórias, eles contam aquelas histórias, eu fico, meu Deus do céu, não estou nem lembrando mais dessa história, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que me aperfeiçoar mais. Mas eu já não falo mais Exodo. Vocês entendem? Porque a primeira vez que eu falei Exodo, as pessoas riram de mim. Porque eu não tive instrução, meu pai não foi pastor, meu pai não era evangélico, minha mãe não era evangélica. Por mais que o meu avô sim fosse. Mas nós não tivemos uma criação dentro de um templo religioso. Então eu não sabia sequer pronunciar um livro da Bíblia. E quando eu me converti todo alegre, na época o pastor dava estudo, e aí ele pedia que as pessoas lessem um texto da Bíblia. Quem já pegou isso no estudo bíblico? Meu Deus, pouca gente, hein? Nós estamos velhos, hein? Quem levantou a mão aí está velho, hein? Meu Deus do céu, a maioria não pegou. Era assim, o pastor ia dando os estudos, por exemplo, ele falava assim, lê em Efésios capítulo 4, versículo 12, aí você ia lá e lia, Efésios capítulo 4, versículo 12, tal e tal. E aí quando eu fui ler Exodo, meu amigo, o pessoal riu de mim. E tinha um texto de Mateus 25, eu não esqueço, que fala das bodas do Cordeiro. Rapaz, quem disse que eu sabia falar bodas? Eu só falava bodas. Eu pensava que era a mulher do bode. Meu Deus do céu. E Deus está me aperfeiçoando, o Senhor me aperfeiçoa todos os dias, mais e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Eu quero ser moldado pelo Senhor todos os dias, eu quero ser aperfeiçoado pelo Senhor todos os dias. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra, eu profetizo nas nossas vidas, na sua vida nessa noite, nas nossas famílias, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, naquilo que Deus colocou no seu coração. Ele está reacendendo hoje aqui. Eu quero concordar. A Bíblia diz que quando nós concordamos na terra, o Senhor concorda nos céus. Você que está em casa, eu quero concordar com o milagre que você quer receber, porque aquele que começou a boa obra vos aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus. Tá bom já? Não tá. Ele vai nos aperfeiçoar mais. Ele vai nos aperfeiçoar mais. E além dele nos aperfeiçoar, ele vai nos confirmar, nos firmar
nos edificar. Mateus capítulo 7, versículo 24. Ele nos confirmará, Ele nos firmará, Ele nos edificará. Porque sem edificação nós não vamos conseguir avançar. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras, por favor, repita comigo. Quem ouve e pratica. Porque só ouvir não resolve. Você entende? Só ouvir não resolve. Não dá para saber, tem que praticar a palavra. Não dá para ouvir só. Precisamos colocar essa palavra em prática. E Jesus estava dizendo, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces, estava edificada na rocha. E o Senhor está nos edificando nele todos os dias, nos aperfeiçoando e nos aprimorando, nos edificando nele, que é a rocha. Enquanto estivermos firmados na rocha, meu amigo, nós vamos ser como a palmeira, né? Tinha um hino antigo, né? Ela arrasta tudo e ela vai também, mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também, mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Somos nós, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 13. Ainda nos edificando nele, nos firmando nele, nos confirmando nele. Aleluias, glória a Deus. Que ele fortaleça os seus corações, Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica. Que o Senhor fortaleça os vossos corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Ele está nos fortalecendo. Ele está fortalecendo os nossos corações para nós nos mantermos firmes nele. E ele também nos fortificará. Deuteronômio capítulo 31, a partir do versículo 1. Fortificar é dar a força. Ele vai nos aperfeiçoar, ele vai nos edificar, e ele nos dará força, ele nos fortificará nele. Glórias a Deus. Deuteronômio capítulo 31, do versículo 1 a seguir, diz assim: Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel: Estou com 120 anos de idade, já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com eles como fez com Sião e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com eles tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Fortalecerá. Ele nos dará força. Ele disse para o povo: sejam fortes e corajosos. Meu Deus,
Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Aleluias. Versículo 7, encerramos no 8. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo ó Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. É Ele que nos fez essa promessa de nos dar força em meio às intempéries, em meio às adversidades. Imagine a luta que o povo de Israel não enfrentou, gente. E o Senhor estava ali os encorajando. Sejam fortes e corajosos. Ele faz isso, Ele nos dá força, Ele nos fortifica. Às vezes nós estamos cabisbaixos por uma adversidade, e é normal, nós somos seres humanos, mas o Senhor nos dá força. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Pode até estar difícil hoje, mas o Senhor nos trouxe aqui para nos fortificar nele, nos dar força nele, e nós sairemos daqui com o hino da vitória, nós sairemos daqui com a alegria do Senhor em nossos corações. E por fim, Ele nos fortalecerá. Fortalecimento é sinônimo de fundamento. E para os construtores aí, para os engenheiros, que eu não entendo nada, mas eu sei que o fundamento, a base, é que sustenta a obra. Quando nós vamos construir alguma coisa, quando nós vamos construir o templo novo da Igreja Missão Caminho da Cruz, e está chegando, aleluia, nós vamos fazer uma base bem forte, uma base bem firme, porque eu não sei quantos prédios vão para cima. Quanto maior a base, mais forte é o edifício. Quanto mais nós estivermos fundamentados em Deus, mais forte nós seremos em meio às adversidades, em meio às dificuldades. O Senhor é quem nos segura, porque Ele é a nossa base. Neemias capítulo 8, versículo 10. Aleluias. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado este dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele que nos sustenta, gente. Se fosse para nós olharmos aos nossos olhos naturais, nós teríamos desistido há tempo. Se fôssemos olhar as nossas forças físicas, nós não seríamos suficientes. Mas o nosso Deus, Ele que nos fundamenta, Ele que nos fortifica, Ele que nos aperfeiçoa, Ele é quem nos conduz em sua presença. E por isso que nós estamos aqui hoje, porque Ele tem feito isso em nós.